Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. E sentados mesmos, eu peço que a igreja abra no livro de 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 19. Enquanto os irmãos estão abrindo as vossas Bíblias, eu quero aproveitar para, mais uma vez, agradecer ao Senhor, porque eu sei que se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Como Ele disse, é por causa dele que nós estamos aqui. Eu sei que não fosse as misericórdias do Senhor, o nosso inimigo já teria nos consumido vivos. Agradeço também aos meus pais por todo o ensinamento, todo o amor e todo o carinho. Saibam que todo o trabalho de vocês vai ser recompensado e que eu amo muito vocês. Agradeço aos meus coordenadores por mais uma vez confiarem em mim e ao meu pastor também pela confiança. Leiamos o que diz a palavra do Senhor. E nós sabemos que somos de Deus e que todo mundo já é no maligno. Mais uma vez iremos orar, mas não como forma de desprezo, e sim como concordância à oração feita. Então peço que os irmãos curvem as suas cabeças. Senhor amado, Senhor querido, nesse momento, Pai, eu te peço que venha falar através da minha boca. Senhor, assim como Jeremias, eu sou apenas uma criança, mas eu te peço, Senhor, que venha me usar nessa noite. Assim como o Senhor usou Jeremias, me usa nessa noite. Senhor, eu te peço que não venha ser eu falando, mas sim a tua voz saindo através da minha boca. Senhor, o Senhor já preparaste uma palavra, mas agora prepara a terra, Senhor, para que nessa noite a sua palavra não venha cair em terra infértil, mas sim uma terra preparada, Pai, para que a tua palavra venha florescer e dar frutos. Senhor, que a tua palavra sirva de manancial, um manancial que venha trazer restauração, trazer vida, purificação e santidade para os teus servos. Senhor, me usa nessa noite. Senhor, não me deixa só, porque sem ti eu não sou nada. Amém. Meus irmãos, o mundo que nós vivemos é um mundo corrompido. Os desejos pelo pecado, os desejos pela maldade e a perversidade são muito aceitos hoje em dia. O versículo que lemos fala que o mundo jaz no maligno, ou seja, os desejos, as vontades, aquilo que as pessoas mais querem hoje em dia não se encontra em Cristo. As pessoas estão procurando aquilo que o mundo nos traz. É muito comum que a gente veja pessoas que olham para aquilo que a Bíblia fala, para aquilo que a Bíblia fala e desprezem. É muito normal e se tornou até digno de aplausos desprezar a palavra do Senhor. O mundo que vivemos está corrompido. Só que essa corrupção, essa maldade, essa perversidade não é de hoje. A Bíblia vai nos falar em vários momentos sobre várias nações que eram corruptas, várias nações onde reinava o pecado, onde a maldade tomava conta. Dentre essas nações, uma se destaca, porque até hoje ela é conhecida como sinônimo de maldade, perversidade e pecado. Essa nação é a Babilônia. E nessa nação, Deus ele faz um mover magnífico, porque através de 4 jovens, ele transforma aquela nação. 4 jovens, em meio a um local corrompido, não se deixaram corromper por aquilo que a Babilônia tinha para eles. Na verdade, eles fizeram a diferença e assumiram sua identidade como servos do Senhor. O tema da mensagem de hoje é o jovem cristão em meio a um mundo corrompido. Quando a gente olha para esse grupo de jovens, a gente sabe que todos aí ou estão na faculdade, ou na escola, ou trabalhando, todos vivem em meios onde a corrupção moral, social e religiosa é muito grande. Todos os dias o inimigo tem atacado, tem tentado fazer com que nós, juventude, mas toda a igreja, mas conosco principalmente, venhamos a nos desviar. E ele tentou aqueles jovens também. Em meio a um local onde reinava o pecado,
em meio a um local onde reinava perversidade, 4 jovens decidiram assumir seus papéis como cristãos. O primeiro tópico dessa mensagem se chama: o jovem cristão não se contamina com aquilo que o mundo tem para lhe oferecer. Glória a Deus. Peço que os irmãos abram em Daniel, capítulo 1, versículos do 1 ao versículo 8. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor deu Jeoaquim, rei de Judá, em suas mãos, com parte dos vasos da casa de Deus, que ele levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. E ele trouxe os vasos para a casa do tesouro do seu Deus. E o rei disse a Aspenaz, mestre dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da semente dos reis do rei e dos príncipes, jovens em que não se encontrasse defeito, porém bem favorecidos, habilidosos em toda sabedoria, instruídos no conhecimento e conhecedores da ciência, e tais que tivessem a habilidade para estar no palácio do rei, e aqueles a quem poderiam ensinar as letras e a língua dos caldeus. E o rei determinou para eles uma provisão diária de alimento do rei e do vinho que ele bebia. Assim seriam alimentados por 3 anos, para que ao fim destes pudessem estar diante do rei. Ora, entre esses estavam os filhos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a quem o príncipe dos eunucos deu nomes, pois ele deu a Daniel o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Porém, Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Meus irmãos, aqueles jovens vinham de linhagem real. Aqueles jovens vinham de uma vida no palácio, de uma vida boa, portanto, eles conheciam, estavam habituados com a comida boa que havia no palácio. E, claro, a Babilônia era um dos países onde existia mais extravagância, mais luxúria, então, certamente, os pratos que o rei comia, eram muito gostosos. Tanto que a Bíblia fala que apenas Daniel e seus amigos não comem. Pode ser algo muito simples, muito besta até, não comer a comida do rei. Mas ali Daniel estava mostrando que ele entendia que o primeiro passo para que ele se contaminasse, para que ele viesse a pecar, era comer a comida do rei. Pois ali ele estaria se igualando a todos os outros que estavam se contaminando com a Babilônia. Meus irmãos, o inimigo ele tem colocado e agido arduamente contra nós, trazendo pratos, não literais, mas pratos que venham a agradar nossa carne. Hoje em dia não são pratos de comida, mas são coisas tais quais álcool, drogas, sensualidade, festas, tudo isso o inimigo tem colocado nos nossos caminhos para tentar atrair o homem e fazer com que o homem se afaste de Deus. Só que deixa eu dar um recado para vocês, jovens. Jovem cristão não se contamina com aquilo que o mundo dá. O jovem cristão não se contamina com aquilo de mais legal, mais bonito, mais prazeroso que o mundo traz. Jovem, não se deixe seduzir pelas palavras belas dos meninos ou das meninas que vão falar o que você quer ouvir, só porque tem um fundo segundo as intenções. Não se deixe seduzir por festas, por bebidas, porque isso vai te trazer popularidade. Não! No fundo desse copo de bebida está ali uma amarra que vai te levar cada vez mais para longe de Deus. No fundo, no final de cada felicidade momentânea que o mundo traz, não está a verdadeira felicidade, mas está sim correntes que aprisionam o homem no pecado e o levam cada vez mais em direção ao inferno. Jovens, nós não fomos feitos para nos contaminar, não! Gálatas capítulo 5, versículo 1 vai nos falar: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e liberdade a gente não encontra no pecado.
amizade. Não se deixe seduzir pelo que o mundo traz, por mais legal, mais prazeroso. Porque no final traz morte. Há caminhos que para o homem parecem bons, mas o seu fim são morte. A Bíblia vai nos falar que Salomão era o homem mais sábio da terra, mas ele se deixou seduzir. Salomão tinha a sabedoria dada diretamente por Deus, uma sabedoria a qual ninguém nunca teve e ninguém nunca terá igual. Só que aí, Salomão ele se deixa seduzir pelas suas esposas e para de adorar o verdadeiro Deus e começa a adorar a outros deuses. Salomão se casa com mulheres de várias nacionalidades e para agradá-las, ele começa não só a adorar, mas construir altares para outros deuses. E a Bíblia vai nos contar que cada vez mais Salomão foi se afastando e o povo padeceu por causa do pecado de Salomão. Irmãos, não se deixem contaminar. Jovens, não caiam naquilo que o inimigo te mostra. Não, é muito bonito. É prazeroso. É legal. Vai te trazer benefícios aqui. Vai. Mas de nada adianta ter todos os benefícios do mundo. De nada aproveitar o homem, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não se deixe contaminar com os pratos que o inimigo tem colocado para te atrair. Não se deixe contaminar com o que o mundo te mostra, porque não há vida. O segundo tópico da mensagem de hoje se encontra ainda em Daniel, porém no capítulo 3, e se chama O Jovem Cristão Não Negocia os Seus Valores. A Bíblia vai nos contar, em Daniel capítulo 3, que certa vez o rei Nabucodonosor constrói uma estátua para sua homenagem e adoração. E ele ordena no dia da inauguração dessa estátua que todos se dobrassem à estátua. Na hora que o som tocasse, todos deviam se dobrar e adorar aquela estátua, com a pena de quem o adorar ser lançado numa fornalha de fogo ardente. Só que aqui vem uma parte linda dessa história, porque em meio a todos aqueles que estavam se dobrando, existiam 3 que estavam de pé. Enquanto todos estavam negociando suas adorações, existiam 3 que estavam ali dizendo: eu não adoro a outro que não seja o meu Deus. Eu não negocio a minha adoração, e não importa. Não importa se eu vou morrer, não importa se eu vou sofrer. A minha adoração é para Cristo. A Bíblia vai contar ainda que eles foram levados até o rei. E ali o rei, por eles serem príncipes, estarem ali sempre no palácio, ajudando o rei, dá uma segunda chance. Sadraque, Mesaque e Abednego, vai tocar de novo e vocês vão se dobrar. Vocês vão adorar. E se vocês não adorarem, eu vou mandar que serem 7 vezes mais e vou jogar vocês dentro. Aí Deus dá uma ousadia para um daqueles 3 e ele fala assim: rei, o senhor pode aquecer a fornalha 7 vezes? Não iremos adorar? Porque o meu Deus, ele vai me livrar. Mas mesmo se não me livrar, eu não me dobro perante outro que não o meu Deus. Ele não tinha medo de morte, não tinha medo de sofrimento, porque ele sabia que de nada valia adorar outro Deus, porque os seus valores eram inegociáveis. Jovens, a gente se encontra em muitas situações que são tanto parecidas. Quantas vezes na escola, no trabalho, na faculdade, a gente se encontra em situações onde, para sermos aceitos, a gente tem que se dobrar a um sistema no qual muitas das vezes a gente tem que negar a nossa fé. Não negocie os seus valores, não negocie os seus princípios. A adoração que é para Deus você não pode negociar. Não negocie o chamado que Deus tem na sua vida. Não troque o propósito de Deus por um prato de lentilha. A Bíblia vai falar com Esaú. Esaú, ele tinha a bênção da primogenitura sobre ele. Só que certo dia, ele chega da caça cansado e seu irmão está preparando um ensopado de lentilhas, perdão. E ele pede um pouco daquele ensopado.
E Jacó, esperto todo, diz: tudo bem, eu te dou isso, eu pago, mas em troca eu quero a bênção da primogenitura. E Esaú troca. Irmãos, quantas vezes a gente tem trocado as bênçãos do Senhor por coisas tão pequenas? Quantas vezes a gente tem negociado aquilo que Deus tem para nos dar por momentos? A gente não foi chamado para viver momentos. Nós não fomos feitos para momentos, não. Fomos feitos para a eternidade. A eternidade e a eternidade não se faz com momentos. E nada vale um momento de alegria no mundo se no final a gente não pode chegar no céu. Nenhum momento de felicidade, nenhum prazer na terra, nenhuma alegria se compara com a alegria de chegar no céu e ouvir da boca de Jesus: vinde, benditos do meu Pai, tomai por ele o seu reino, que nos é preparado desde a fundação do século. De nada vale tudo que o mundo possa nos oferecer se nós não entrarmos no céu. Não negocie os seus valores, porque são os seus valores que são bússola, e essa bússola te leva para um lugar onde a Bíblia fala que as ruas são de ouro e cristal. Um lugar que a Bíblia fala onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá morte, não haverá tristeza. Apocalipse 21, versículo 4 vai dizer que lá o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Irmãos, vale a pena sofrer aqui, e no céu a gente tem enxutas dos nossos corpos a lágrima. Vale muito mais a pena do que qualquer alegria que o mundo dá. Viver com Cristo. Às vezes a gente vai olhar e achar: ai, muito sofrimento, ai, muito triste, é muito doloroso. Eu vejo aquele rapaz ali tendo tudo que quer, vitória e mais vitória, e nem é servo de Deus. E eu aqui adoro a Deus e não consigo as coisas que eu quero. Mas deixa eu te dizer, as coisas na terra, qualquer coisa na terra, não paga uma fração daquilo que Jesus pagou por você. O mundo ele não paga uma fração daquilo que Jesus pagou por você. Não existe ouro no mundo que valha uma gota do sangue que Jesus derramou por você. O castigo que trouxe a paz, o castigo que nos traz a redenção, a salvação, estava sobre Cristo. Então não viva para esse mundo, não viva buscando os prazeres desse mundo, viva para Cristo, pois Ele é quem tem vida e vida eterna. O mundo não traz o que Cristo traz, o que Ele traz é salvação, Ele traz vida, traz eternidade. Jesus pergunta para os discípulos: vocês também não querem me abandonar? E aí Pedro ele fala: Senhor, para onde é que eu vou se só em Ti eu encontro as palavras de vida eterna? No mundo nós não encontramos aquilo que encontramos em Cristo. No mundo nós não temos a vida, porque a vida ela foi paga com sangue, e esse sangue foi de Cristo. Não negocie os seus valores. O chamado que Cristo tem para você não é para você negociar. Eu sei que os momentos são bons até, eu sei que os momentos podem agradar a sua carne, podem, mas a sua alma é um anseio por algo muito maior. A sua carne pode até desejar um momento, mas a sua alma foi feita para a eternidade. Então não deixe com que os prazeres e os momentos do mundo te façam negociar aquilo que Cristo tem para você. Glória a Deus. O terceiro e último tópico dessa pregação se chama: o jovem cristão assume a sua identidade como servo do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Maravilhoso Jesus. A Bíblia vai nos contar a história da rainha Esther. Esther era uma jovem que vivia em um país que, assim como a Babilônia, era muito pagão. Suas festas eram cheias de rituais e tudo muito pagão mesmo. E a Bíblia vai nos dizer que, certo dia, Esther é selecionada com algumas outras jovens para ser levada ao palácio para um concurso, digamos assim, para ver quem seria a esposa do rei. E ali, através de uma ação divina, Esther é selecionada e ela se torna a nova rainha.
Só que mais tarde, alguns anos se passam, e um certo general, Amã, com raiva dos judeus, chega para o rei e fala assim: Rei, tem um povo aqui, não adora os nossos deuses, não vive do mesmo jeito que a gente, não tem os mesmos valores, eles dizem que os valores deles não são negociáveis. Não gostei dessa história, vamos matar esse povo. E o rei, tudo bem. E o rei autoriza a execução do povo de Israel. E ali, quando Esther sabe dessa notícia, Esther toma uma posição. Naquele momento, quando Mardoqueu fala para Esther: tem um decreto que todos vamos morrer tal dia e tal mês. Esther olha para Mardoqueu e fala: Mardoqueu, fale para o povo que ore. E eu aqui no palácio irei orar e jejuar. Depois de alguns dias irei falar com o rei. Esther ora, jejua e vai falar com o rei. E o primeiro milagre começa a acontecer. Porque existia um costume naquele país que não podia ninguém entrar na sala do rei sem ser convidado. Quem entrasse, morria. Não importava se era esposa do rei, não importava quem fosse. Se entrasse no palácio, morria. Se entrasse na sala do rei, morria. Só existia uma situação que a pessoa ficava viva. O rei deveria estender o seu cetro e essa pessoa poderia ficar viva e falar o que queria. E a Bíblia vai falar que Esther entra na sala do rei sem ser convidada. E ali, enquanto todo mundo achava: Esther morreu agora Esther está morta, o rei estende o seu cetro. Sabe por quê? Porque quando a gente toma posição de servo do Senhor, e qual é essa posição? Joelho no chão, rosto no pó, adoração a Deus. Quando a gente clama aquele que pode resolver, ele resolve. Oh, glória a Deus. Esther sabia que se ela entrasse ali sem orar, ela estava morta. Esther sabia que se entrasse sem jejuar, era o fim dela. Então Esther entra após jejum e oração. Oh, glória a Jesus. E ali Esther fala com o rei e após um banquete, Esther conta quais eram os planos e mostra que ela era judia, pois até então ninguém sabia que ela era judia. E como aquele povo tinha um costume de que quando o rei selava um decreto com o seu anel, esse decreto era irrevogável, o rei baixou outro decreto, que não só permitia, mas auxiliaria o povo de Israel a se defender. Pois bem, chegou o dia determinado do extermínio daquele povo. Só que mais uma vez, o Senhor deu vitória. Tudo isso porque uma jovem tomou a sua posição e assumiu a sua identidade como cristã. Meus irmãos, muitas vezes a gente enfrenta situações que nós não conseguimos lidar. A gente enfrenta situações onde a gente olha e fala: é aqui que eu morro, é aqui que é o meu fim, está tudo acabado. Mas quando a gente vai e chama aquele que pode resolver os nossos problemas, ele vem e ele trabalha com nós. Glória a Deus. E a gente não vê ele trabalhar só aqui, não só na vida de Esther. Se a gente voltar para Daniel 3, a gente vai ver que aqueles jovens foram lançados na fornalha. Fora. Os guardas que jogaram eles na fornalha morreram queimados. E quando o rei olha para a fornalha para ver eles morrendo, o rei não vê 3 jovens queimando, defiando no fogo, não. O rei, ele vê 4. Aleluia. 4 homens passeando nesse quarto lá. Esse quarto tinha a aparência do Filho de Deus. Meus irmãos, quando a gente não negocia com o pecado, quando a gente assume a nossa posição como servo do Senhor, o próprio Deus luta as nossas batalhas. Quando a gente entende que de nada vale adorar ao mundo e negar ao nosso Deus, Ele toma conta da nossa situação. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Jovens, o mundo tem muita coisa para oferecer? Tem muita coisa que vai agradar a sua carne? Tem. Os prazeres do mundo vão te puxar todo o vapor? Vão. Mas como manterá puro o jovem no seu caminho? Vivendo de acordo com a tua palavra, Senhor. O jovem não vive um caminho puro, não vive um caminho reto, se não estiver firmado nessa palavra, porque essa palavra é a nossa bússola, essa palavra é o nosso guia, essa palavra é alimento
alimento, a sua palavra é mantimento. De Gênesis a Apocalipse nós vemos palavras, assim como Pedro falou, de vida eterna. A gente não precisa de felicidade do mundo para ser realmente feliz, não. A gente não precisa das liberdades e dos prazeres que o mundo dá para a gente viver realmente feliz, não. A nossa vida não é plena quando a gente peca, não. Nossa vida é plena quando a gente entende que ali pendurado naquela cruz estava um homem que olhou para a gente e viu. Ele não merece, ele é pecador, mas eu amo. Quando a gente entende que naquela cruz o Senhor estava falando, eu vou ali, vou descer, vou morrer para libertar ele do pecado. Quando a gente entende isso, a gente começa a viver uma vida plena. Jovem, como a gente se mantém firme, mesmo em meio a um mundo tão corrompido? Palavra. O crente não vive sem palavra, tal qual uma pessoa não vive sem alimento. A gente não vive sem palavra. Não tem como o nosso espírito estar forte se nós não estamos o alimentando. E a forma que o cristão alimenta é com palavra. Portanto, mais uma vez, não negocie aquilo que Deus tem com você por causa de um momento. Não troque aquilo que Deus te chamou para ser, para fazer. Não troque aonde Deus chamou para você para estar por qualquer coisa que o mundo tem para lhe oferecer. Pois muito melhor que o mundo e os seus prazeres é uma eternidade com Cristo. E foi para ela que nós fomos chamados, foi para ela que nós fomos feitos e escolhidos desde antes de nós nascermos. O mundo não pode te dar aquilo que Cristo te dá. O mundo não te dá felicidade, o mundo não te dá prazer. O único que te dá vida plena, com felicidade, com liberdade, é Cristo. Não busque no mundo aquilo que só Cristo te dá. Não busque no mundo os prazeres, porque eles não são reais. Os verdadeiros prazeres se encontram em viver para aquele que te amou, mesmo você ainda sendo pecador. O verdadeiro prazer se encontra em saber que não, você não merecia, mas Ele te amou. Jovem, tome sua posição. Assuma a sua identidade como servo do Senhor. Não deixe com que os prazeres do mundo corrompam a sua identidade, não. Não queira se igualar ao mundo, não. Busque sempre viver segundo a palavra do Senhor, pois a palavra do Senhor vai te levar para lugares onde o mundo não te leva. E esse lugar se chama céu. A eternidade só se ganha em Cristo. É isso que o Senhor tinha para você nessa noite. Que o Senhor possa abençoar cada um e que a gente possa viver segundo a palavra, não negociando nossos valores, não nos contaminando com o pecado e assumindo, sim, nossos papéis como cristãos. Antes de entregar o microfone, eu só peço aos irmãos que orem por mim. Os irmãos não sabem o quanto o inimigo se levantou esses dias, até acidente doméstico que eu sofri, mas Deus é fiel e a sua bondade dura para sempre. Então eu peço, mais uma vez, quando forem orar, lembrem de mim, da minha família, pois nós carecemos das orações de Deus.